Você nasceu de uma mulher, atravessou o corpo dela, se alimentou dele. Ou você foi cuidado por uma mulher e provavelmente a atravessou de diversas maneiras. Com essa mulher, a quem chamamos de mãe, cultivamos amor e afeto, mas também expectativas, contradições, atritos. Dessa mulher, herdamos virtudes e forças, e algumas sombras também. Aquilo que a gente ama e aquilo que a gente se irrita ao ver na nossa mãe, talvez esteja dentro de nós. Mãe pode ser casa e pode ser espelho. Com a chegada do Dia das Mães e com nossas últimas visitas às nossas mães, esse espelho geracional nos pareceu bem embaçado. Então, nos encontramos para buscar juntas uma visão mais clara, das filhas para as mães. Este é o podcast Corrente Telúrica, feito pelas amigas Belissa Bagiani, Isadora Pimenta e Priscila Vincenzo. E assim como existe essa energia elétrica correndo por debaixo da terra e através dos mares sem que a gente perceba, nós acreditamos que os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos estão à espreita, prontos para gerar transformação em pequenos acontecimentos do cotidiano. Há sempre algo passando por debaixo da superfície. Então, acho que um ponto importante antes da gente adentrar mais profundamente na conversa é a gente contextualizar aqui, deixando claro que quem fala aqui são 3 mulheres que não são mães e 3 mulheres que tiveram as suas mães biológicas presentes desde sempre ao longo da criação, para que a gente não também parta, para que não pareça que a gente está partindo de um pressuposto de que todas as pessoas precisam ter uma relação amorosa com essa figura da mãe biológica, enfim, falamos aqui desse lugar, de pessoas que tiveram essa relação de amor construída com suas mães biológicas. E a discussão segue a partir desse lugar. No sentido de a grama do vizinho, a mãe do vizinho. Porque as mães dos vizinhos na minha infância eram as mães que a casa estava sempre em ordem, à tarde saía um bolo do forno, elas acompanhavam as notas dos filhos, elas tinham esse maternar, principalmente no interior, que é bem comum, que é um maternar bem antigo, tradicional. E a minha mãe era a mãe mais jovem de todas, porque ela foi mãe muito jovem, ela estava sempre sensual, bem vestida, ela era mais prática, ela estava sempre trabalhando, a minha casa estava sempre uma bagunça, as comidas eram comidas rápidas porque ela tinha que voltar para o trabalho. E aí eu invejava essas outras mães. Eu pensava, quando crescer, quero ser essas mulheres que cuidam, que estão ali, a casa em ordem, a vida em ordem. Enquanto isso, a minha mãe estava ali crescendo nessa figura muito independente, muito forte. E eu achava minha mãe, às vezes, muito cruel, sabe? Eu achava ela, às vezes, muito dura, muito rígida. E aí, então, eu fiz todo um caminho da minha existência pautado em ser diferente dela. E todas as vezes que alguém me comparava, dizia, você tá parecendo a sua mãe, pra mim era um sinal de, tipo, eu tô falhando no meu propósito. Eu queria perguntar pra vocês, como que era observar outras mães em comparação à mãe de vocês? Existia uma lacuna aí que vocês queriam preencher? Era uma angústia? Vocês tinham alguma expectativa em relação à mãe de vocês que ela não preenchia? E se sim, se vocês acham que isso também era cruel com ela de alguma maneira? Posso começar? Acho que esse é o meu principal tema de mãe, talvez seja esse. Queria que a minha mãe fosse igual, todas as mães, né? Não era igual, nem nunca foi, nunca será nenhuma outra mãe. Então, para mim era muito difícil, né? Sendo criança, crescida em Franca, até esses outros universos que eu participava, só queria que a minha mãe fosse igual a todas as mães, né? Ela sempre foi muito jovem, ela não se arrumava, tipo, não estava dentro do padrão de mãe. E aí eu fui a maior editora da minha mãe, assim, ao longo da vida dela. Porque eu editava ela muito pesada quando eu era pequenininha, assim, porque toda essa edição que eu sentia falta que ela me desse um direcionamento de como que é para me portar na sociedade para eu caber, e ela não dava, porque justamente ela era contra, e eu queria dar para ela, tipo assim, você não sabe como é que é para caber aqui, eu te falo. Já falei para ela pequenininha, tipo, mãe, tem que passar batom para ir na reunião da escola, não pode ir de tênis. Porque senão as outras mães, a galera não ia respeitar minha mãe na reunião de pais.
E aí, nesse nível, é um nível de edição muito grande, né? De controle. Uhum. E eu pequenininho, pedindo pra ela fazer coisas, assim, não vai com essa roupa. Pesadíssimo, assim. Ela ainda é uma mulher muito diferente, muito autêntica, assim, e dentro desse contexto de morar no interior, ela também foi mãe muito cedo, e acho que isso a gente tem em comum, e não ser a mãe que segue padrões, sempre foi rock and roll, jovem, se vestia diferente. Acho que me identifico muito. Comidas rápidas em casa, nunca fui a mãe que cozinhou, acompanhava a escola, porque ela é professora, isso sim, mas também diferente das outras famílias, bem diferente. Bom, a minha mãe é a contraparte dessas mães, uma mãe tradicional. Porque minha mãe não trabalhava, né? Ela casou e, sei lá, um ano depois eu nasci. E depois que ela se casou, ela não trabalhou. Então, uma mãe que saía bolo do forno à tarde. Nem consigo, assim, acho que conseguiria pontuar situações em que eu tive que comer uma coisa rápida na infância e tal. Então, a minha mãe era esse padrão de mãe mesmo, super cuidadora. Quando eu chegava da escola, ela olhava o caderno para ver se tinha tarefa de casa, depois via se eu tinha feito as tarefas, via se os meus lápis estavam apontados. Tudo muito perfeita. E aí, essa questão da mãe do vizinho, né? Então, eu acho que eu não tinha muito essa comparação, porque a minha mãe era o que é esperado das mães nesse sentido, né? Bem tradicional, assim, embora tenha sido mãe bastante jovem também. Eu acho que o que acontecia comigo talvez fosse uma comparação dentro da minha própria casa em relação à minha relação com o meu pai. Então, o meu pai era a pessoa que brincava, que tinha mais contato físico, que tinha mais troca emocional de conversa e tudo. Minha mãe era a resolvedora, né, das coisas, era a pessoa que botava as coisas para funcionar e essa era a forma de cuidado dela. E acho que eu tinha uma falta, então, de que a gente pudesse ser companheiras de brincadeira, ou de que eu fosse falar de como eu estava me sentindo, ou de que quando ela percebesse que, sei lá, estava com medo, estava ansiosa, alguma coisa, que ela viesse puxar uma conversa sobre isso. E a pessoa que fazia isso na minha casa era o meu pai. E foi assim a vida toda. Não tinha muito essa comparação com outras mães, mas tinha esse anseio de conexão emocional desse jeito, né? Porque eu acho que ela se conectava emocionalmente através do cuidado. E ela faz isso ainda para várias pessoas. A minha mãe é essa figura na vida de várias pessoas. Ela pega o desejo daquela pessoa ou a necessidade daquela pessoa e ela vai fazer tudo para aquilo se realizar. Ela é essa figura generosíssima. Isso estava ali dentro de casa mesmo. E aí o que eu penso é que, e pensando nessa complexidade dessa figura materna, que no fim das contas parece que não importa muito se a sua mãe é a Dani Polidenser ou a sua mãe é a minha mãe que faz bolinho à tarde, alguma coisa vai ser contraditória dentro de você em relação a essa figura. E aí o que me intriga muito é por que que eu não consigo só deixar essa mulher existir? Por que que eu quero que ela passe batom na reunião de pais, ou por que que eu quero chegar em casa e eu não quero que ela só olhe assim, eu tenho tarefa para fazer, eu quero que ela me abrace e pergunte como você está se sentindo, vamos falar sobre as suas emoções, sabe? Eu quero acabar aqui tudo. Essas contradições de sentimento com essa figura materna e essas insatisfações que vêm, assim, né? Essa insatisfação com a mãe, que acho que a gente às vezes demora a vida inteira para libertar a mãe, tipo, deixa a mãe ser quem ela é, sabe? Isso me intriga muito. Você tinha comentado com a gente sobre a mãe ser quem simboliza amor e cuidado, né? E ao mesmo tempo é quem a gente é das lutas internas. Eu queria entender, né? O que que você entende por lutas internas? Eu acho que eu, quando trouxe esse tópico, assim, desses dois polos, né, dessa figura, a mãe como essa representação do amor, do cuidado, e ao mesmo tempo essa pessoa de quem eu herdo lutas internas, foi pensando no quanto eu hoje, e depois de crescida, né, fui
percebendo a minha mãe como um espelho. O que eu tenho pensado é o quanto as coisas que às vezes eu critico ou que me irritam nessa figura, né, da minha mãe, são coisas que eu tenho e que talvez eu tenha herdado dela e não só dela, mas de toda a geração de mulheres da família. Que no meu caso, hoje eu percebo, né, as mulheres da minha família e minha mãe, mais especificamente, com um comportamento bastante defensivo e percebendo sempre o outro, a priori, como uma ameaça e como um inimigo, como alguém que eu não vou confiar. E isso hoje me incomoda, às vezes, na minha mãe. E a última vez que a gente se viu até foi um ponto que me incomodou tanto. E eu acho que me incomodou tanto justamente porque isso é meu também, embora minha mãe, né, sempre fale, você e seu pai são carinhosos e tal. Uma das minhas lutas internas da vida é ser menos defensiva, é não me fechar no meu casulo e enxergar o outro como um inimigo em potencial. Quando estou eu e ela conversando e eu vejo ela fazendo isso, e isso me fere, me ofende de alguma maneira, é talvez a minha percepção de, olha lá, talvez tenha sido aqui que eu aprendi a fazer isso. Tem uma tem Melanie Klein, é uma psicóloga que ela fala sobre a mãe suficientemente boa, né, que não dá para você atender tudo, não dá pra você ser uma mãe que tolhe demais, mas também não pode ser uma mãe que vai atender tudo, porque isso também, né, pra construção, para o desenvolvimento da criança, vai gerar prejuízo, né. Então qual é o papel da mãe suficientemente boa, né? Precisa ter o que falta, né, e é justamente o ponto que a gente se desenvolve, até onde O elas que Nossa, conseguem, muito bom. né, até onde elas conseguem chegar, do que elas receberam e se desenvolveram, e aí o que falta é o que sobra pra gente, né, e por isso que é tão difícil olhar pra esse espelho. Porque aí são coisas que a gente tem que resolver na gente, a gente ficou sabe aquela coisa de ir passando ancestralmente, assim, receber é a herança, né, é a herança, é onde chega na gente, aí o que que a gente faz com esse presente, que tem muitas coisas boas já, e tem muitas coisas que não são trabalhadas, você fala: "Caralho, que eu fa". Achei lindo o que você falou. O que falta é onde a gente se desenvolve. É, igual, Porque tipo, a questão emocional para a Pri, por exemplo, é um grande tema, né, tema de estudo, tema de autoinvestigação, tema de trabalho. É onde justamente você se desenvolve e mostra a sua potência, na falta. E é isso, é a minha tarefa, que é justamente, né, esses temas que rondam a minha vida, né, as questões emocionais, de expressão emocional e a questão de comunicação, que são os pontos que pegam na minha relação com a minha mãe e que até hoje eu, com os meus 36 anos, quando visito a minha mãe, às vezes, né, me incomodo e me irrito quando eu vejo ela se defendendo ou inferindo coisas sobre o outro, como se o outro quisesse atacá-la, ou não comunicando as coisas que ela sente, que ela precisa. E aí isso me pega me incomodando porque é o meu processo de fazer isso. Esses dias eu estava conversando justamente sobre isso, né, aqui em casa com o Mauro, e aí a gente estava ouvindo música, e aí tava tocando Drão, do Gilberto Uhum, Gil, e aí tem uma parte, um verso que é: não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. uhum, E a gente riu, porque assim, tá aí a resposta, uhum, sabe? Eu não tenho nada do que perdoar minha mãe. Ela fez o que foi possível ser feito, teve coisas que ela fez que foram maravilhosas. Eu fui uma criança super cuidada, minha mãe é uma pessoa super generosa, e ela expressou o amor dela e expressa ainda do jeito que ela sabe fazer. E outros estão fora do alcance dela. E eu tenho agora essa possibilidade na minha vida, né? Talvez inclusive ela tenha criado condições, as condições básicas para que uma pessoa se expresse emocionalmente livremente, se comunique, desenvolva a sua comunicação emocional. Ela criou essas condições para mim. E às vezes a gente se esquece, né? E aí às vezes eu me esqueço e me irrito com o que não vem dela e com o que eu estou lutando para desenvolver em mim, mas de fato eu não tenho nada para perdoar. Tenho o que trabalhar em compaixão com ela e comigo mesma, né? uhum. Bonito a se fazer, né. Isso que a Beth tinha falado antes também sobre, é é uma questões geracionais, né. Hoje a gente tem muito mais tempo e muito mais diálogo e muito mais
condição do que elas tiveram antes. Era isso. E mulheres de 21 anos, imagine a gente com 21 anos, num outro momento de sociedade, anos 80, 90, tendo que dar conta, assim, de mil coisas e sem esses espaços de diálogo, sem vínculos emocionais profundos. Então, dá pra gente entender, né? Todo esse movimento que elas fizeram, tem acho que essa coisa do... Não é, é a vida, né? Se manifestando através da gente e indo cada vez mais longe. Eu gosto muito desse pensamento desse cordão de vida que vai geracionalmente, assim. E, e a gente, no momento, é o nó, né? Até que a gente se desenrola em outra coisa e o nó vai virar um próximo ponto aí com o tanto que a gente conseguiu andar e o tanto que a gente não conseguiu. E aí a gente passa essa batata quente geracional aí. Mas como a gente vai se evoluindo através das gerações. A gente tem sempre a tentativa de salvar a mãe. A gente pode entrar nesse tema também. Quando eu fazia terapia com uma psicóloga, ela me disse que família parecia um grande afogamento. Tá todo mundo no alto mar, se afogando. E aí você tenta salvar essas pessoas, só que ao você tentar salvar, você começa a se afogar junto com elas. Não adianta nada você tentar salvá-las. Mas aí você tem que pensar, pô, tem uma pedra ali, eu vou subir naquela pedra, eu vou me salvar. E aí vão ter movimentos das pessoas da sua família, da sua mãe, no caso, olhando você se salvando e podem pensar, pô, é só subir ali que eu vou me salvar também. E eu lembro que nessa analogia ficou muito clara para mim, porque quando eu comecei um processo interno com com o meu feminino e de também começar a ver minha mãe com esse olhar de mais compaixão, eu acho que eu libertei ela. Justamente desse contraponto que a gente falou muito aqui, da gente ficar editando a mãe, numa visão de uma filha muito conservadora, de esperar que a mãe entrasse dentro de uma expectativa minha. A partir do momento que eu faço a energia oposta, tipo, não, o jeito que você é, pra mim é ótimo, e eu entendi a beleza de ser quem você é, eu tô libertando essa conexão invisível que era muito negativa antes, né? A gente não sabia, mas a gente tava podando muito a mãe. Mesmo que a minha mãe e a mãe da Isa tenham essa personalidade forte de leoninas, de, tá, pode falar isso, criança, eu não vou mudar, e não mudaram mesmo, a gente sabe que por dentro ele tem alguma coisa machucando elas, né? Toda mãe quer ser uma boa mãe. Então, eu acho que a gente chegou a pensar, né, nessa questão de tirar a mãe dos conflitos dela, salvar a mãe. Eu acho que tem uma coisa de se salvar muito bem antes. Já que o feminino é uma cadeia ancestral, né? Vem da bisavó, avó, enfim, infinita essa cadeia, essa boneca russa. Eu acho que o que a gente às vezes pode fazer, acho não, a gente tem que fazer isso, é primeiro fazer as pazes com a gente, com o nosso feminino, tanto herdado quanto construído em vida, de acordo com as nossas vivências, para daí a gente liberar um espaço para elas que não tiveram as vivências que a gente teve, né? E às vezes convidar elas para esse lugar. Sem expectativa, porque eu acho que também eu muitas vezes tinha momentos de muita liberdade, descobertas profundas sobre descobertas psicológicas, descobertas emocionais. E aí eu visitar minha mãe, ia para a cidade dela, chegava lá achando que a gente ia se encaixar e que a gente ia ter alguma conversa. E aí acontecia nem 5% da minha expectativa. Era tipo, nossa, mãe, aí você não sabe o que aconteceu. Daí ela tava fofocando da vizinha no meio de um papo importantíssimo. Ou ela tava implicando porque eu não tinha feito a unha. Ou, sabe, uma coisa assim, que não agarrava ali a conversa profunda. E aí eu me frustrava até que eu falei, não, tá tudo bem, sabe? Minha mãe tá me dando o que ela quer me dar. Então, vambora. A gente só consegue fazer pela gente, né? Não é muitas vezes não é através do diálogo, ou por mais que você tente convencer a pessoa do seu ponto de vista, ou tentar, entre aspas, né, consertar o outro, curar o outro do que a gente entende que seja uma limitação da nossa perspectiva, né, do nosso ponto de vista. Mas a gente pode fazer só pela gente, né? Não é desistir, né? Acho que não é desistir, mas é entender que resolver já é uma palavra que você não tem que usar. Você não tem que resolver nada. Curar nada, resolver nada. É. Entender que tem um Então, limite, né? outra coisa que Isa também usou a expressão algumas vezes foi voltar para casa. E a gente passa a vida inteira falando voltar para casa. Não é a casa da mãe, né? O voltar para casa, e assim, essa casa não é minha, e é a casa da minha mãe. Eu falo isso também. Fui para minha casa. Muito, muito gostoso, né?
esse ninho para onde a gente pode voltar. Eu sempre fico pensando, eu penso que minha mãe é essa figura, eu tenho essa certeza de que ela estará lá. Se eu precisar que ela esteja lá, ela estará lá. Então existe um voltar para minha casa mesmo. Mas talvez isso também seja o que me dê, o que nos dê uma folga, um conforto de querer se achar no direito de resolver e de opinar e de editar e de querer ditar comportamento para a mãe, sabe? Essa segurança de que é a minha casa. Então, né, vou voltar para minha casa, sua mãe como a casa para onde você volta, e que muito bom que isso exista, um grande quentinho para o coração, mas ao mesmo tempo se sentir um pouco dona desse espaço que é a sua mãe. E a gente pode até viajar mesmo, de pensar que realmente você morou nesse corpo, você se alimentou desse corpo, né? Sua mãe te amamentou. Várias mulheres relatam, né, que na questão da amamentação chega um momento que você não quer mais doar energia para aquela criança que já come, já anda, já faz tudo, mas você é um pouco dono da sua mãe, né, em algum aspecto, e aí, de repente, isso nos dê essa liberdade fantasiosa de editar essa pessoa e de depois querer resolver essa pessoa, né? Então, acho que talvez tenha um pouquinho isso, e quando, na verdade, acho que tem esse movimento né, que é o contrário, né? Não é eu falar o que eu acho que ela deve fazer, mas é eu viver a minha vida, e aí talvez ela perceba algumas coisas. Achei muito forte sobre a gente achar que esse lugar é nosso, a mãe, dessa fantasia, desse lugar que a gente já ocupou e é nosso. E me veio muito um pensamento de descolonizar a nossa mãe, né? E isso é um processo muito profundo, né? Da gente não entender que aquilo é mais a nossa colônia. Foi um lugar que a gente já ocupou, né? Já invadiu ali de alguma forma. Mas como a gente descoloniza esse corpo, né, que a gente já saiu dele, mas vou entender esse corpo enquanto lugar que a gente pode voltar enquanto casa, e principalmente emocionalmente, entender que não é nosso. Nossa, pra mim, essa coisa de descolonizar muitas vezes é a gente aceitar que a gente não é mais a filhinha que vai ser cuidada. Inconsciente, a gente não quer, às vezes. A gente ainda quer ter esse espaço onde a mãe dá conta da gente, zela por nós. Sobretudo onde a gente não precisa dar conta da gente, né? Onde alguém dá conta da gente. Ao voltar para visitar minha mãe, eu tinha a sensação de que eu perdia tamanho. Eu voltava a ser criança, atribuía isso ao olhar dela para mim. A minha mãe não entendeu que eu cresci. Só que só essa angústia de, ai, minha mãe precisa entender que eu cresci, já me coloca no lugar infantil, porque ela não precisa entender que eu cresci. Eu também gosto de ocupar um espaço onde eu sou criança para ela cuidar de mim, né? Me tirar o peso das responsabilidades. E daí eu acho que o momento onde eu sinto menos o regressar para a criança e culpabilizo menos ela por me devolver para esse lugar, é justamente quando eu me desassocio dela. Tipo, deixa ela ter o olhar que ela quer para mim. Que loucura ser mãe. Essa mulher me pegou no colo, trocou minha fralda, me viu crescer. Toda a existência dela esteve atrelada a mim. Então, como é que eu vou tirar o olhar que ela tem construído dentro dela em relação a mim? O que eu tenho que fazer cada vez mais é deixar isso me afetar menos, né? Isso não pode me modificar as construções que eu tenho internas. Eu tenho que fazer as pazes com o olhar dela, com os símbolos, né? Porque não significa que ela está me vendo, ela está vendo a filha, e não significa que eu estou vendo ela, muitas vezes eu estou vendo a mãe. E aí isso tira o papel do indivíduo, fica no símbolo. Simbolicamente, essa mulher, enquanto mãe, não corresponde ao símbolo da minha expectativa e vice-versa. Você falou de perder o tamanho, quando o regresso, como no sentido de, eu fico pequena. E eu acho que não é no sentido de ficar pequena criança só, né? Mas é que a gente se expande tanto e aí de repente ter que caber naquele espaço. O incômodo é não só enquanto idade, né? Assim, evolução através dos anos, mas evolução através do espaço mesmo, assim, da gente cresce, né? Onde que tá a nossa luz, onde a gente descobre o nosso potencial e de repente o que seja tão incômodo é ter que perder tanta coisa que a gente demorou para construir, né? Eu acho que isso está num lugar bem complexo de trazer orgulho, assim, né, nessa relação específica com a minha mãe, né? E, contraditoriamente, isso pode ter sido também o que nos trouxe esse buraco entre nós,
hoje menos, mas acho que durante bastante tempo da vida eu sentindo que eu me tornei muito complexa, e aí não tinha mais um fio assim que conduzisse as nossas trocas, porque eu fiquei complicada. E sei lá, depois que eu saí mesmo da faculdade, que eu tive uma grande crise de meu Deus, agora eu cumpri todo o passo a passo que era previsto, né, na vida escolar e tudo, me formei direitinho, fiz tudo direitinho até agora e agora fui trabalhar e não gosto do que eu faço. Eu posso fazer qualquer coisa, posso tomar outro rumo e eu não sei o que eu faço. E veio uma grande crise e eu fui tentar conversar com a minha mãe para falar, mãe, eu não sei o que eu faço. O que eu faço, mãe? E aí a minha mãe chorou e disse: eu não sinto isso. Essas coisas que você sente, eu não sinto. Muito cedo, em algum momento da sua vida, você começou a sentir coisas que eu não sentia. E aí eu sinto que eu não posso te ajudar. E ela chorou quando ela falou: eu sinto que eu não posso te ajudar. Minha mãe é a pessoa que resolve as coisas, que ajuda as coisas, né? Foi uma das poucas conversas muito profundas que a gente teve e foi muito emblemático. Por isso que às vezes eu sinto que essa dor que eu sinto da conexão que não se dá inteiramente, talvez ela também sinta. É só isso, a gente não tem ainda conseguido falar sobre ela, quebrar ela de alguma maneira, assim. E aí eu não sei muito bem como quebrar ela. Eu já tentei quebrar ela fisicamente, né? Pensei, então eu vou começar a abraçar minha mãe, né? Ter um contato físico com a minha mãe para ver se é por aí. Talvez eu já tentei, tipo, vou falar mesmo para minha mãe o que eu tô sentindo. Eu acho que nesses momentos talvez isso se quebre um pouco. Eu sou essa pessoa da família que foi aprender a nadar, e isso trouxe orgulho, ruptura, desconexão, e isso fica muito evidente quando eu vou para lá, para casa da minha mãe, e quando eu entro no quarto, que era o meu quarto, tem uma foto enorme minha, com um beca de formatura. E eu sei o que isso significa, um orgulho muito grande. E isso também me deixou super complicada, super complexo, né? Já era, desde criancinha, por isso que eu quis, né? Todo esse caminho. É lindo, assim, minha mãe foi uma grande incentivadora da minha, vai lá, sabe? Então, vai viajar, vai aprender a falar em inglês, francês, que você quiser, vai estudar, vai ser livre, não se preocupe muito com as coisas, com casar cedo, com ter filho cedo. Sempre fui incentivada, vai, cria sua independência. E aí eu acho que nisso talvez more uma grande generosidade dela, porque ela incentivou que eu fosse fazer tudo aquilo que ao mesmo tempo é o que me afasta dela. Vou chorar aqui nesse Eu tô podcast. chorando, Eu não sei o gente. quanto isso é o amor, né? Isso é o amor. É da liberdade. Eu também pensei isso, porque quando você falou independência, o conselho da minha mãe que eu mais guardei é: seja independente, é a melhor coisa do mundo. E aí isso fez eu construir a jornada de saída, de ficar longe, cada vez mais longe, ser longe. E às vezes eu volto para visitar minha mãe e eu vejo que eu não estou participando. Já faz 12 anos que eu não participo do dia a dia dela, dos conflitos dela. E aí já senti culpa, né? Tipo, ai, será que eu não devia estar aqui cuidando dela agora? Mas ela me ensinou a sair. Ela me ensinou a voar, ela me incentivou a alçar esses voos. E é o amor, isso é o amor. Muito lindo, né? Ganhar esse presente tão genuíno, assim, que vai ser quem você tem que ser. O que Vai. mais eu poderia ter ganhado de lindo, sabe? Então, é isso, é a contradição, talvez. Eu não sei o que vai acontecer na nossa vida ainda daqui para frente. Eu não sei se em algum momento eu conseguir ter conversas profundas e complexas com a minha mãe, mas sem ela, talvez eu não tivesse conseguido ser essa pessoa que tem conversas profundas. E foi através do amor dela que eu pude ser livre para ser quem eu sou.
tantos movimentos que pareciam avessos a ela, né? Ser independente. Eu viajo muito sozinha, eu viajo com amigas, eu sou casada e tenho toda a liberdade do mundo. Eu fiz faculdade, eu morei fora. Eu fiz coisas que ela jamais imaginou que ela pudesse fazer e ela me propiciou essa coragem. E aí parecia um movimento muito oposto ao dela. Tipo, nossa, estou vivendo coisa que não vai ser. Mas também me levou tão perto dela para entender que isso só é possível por causa da existência dela e do jeito que ela lida com tudo, que aí hoje eu honro muito mais as escolhas dela e me identifico demais com as escolhas dela. Coisa que eu achei muito bonita foi quando ele falou, quando a minha mãe chorou. O que eu faço, mãe? E aí minha mãe chorou. Quando foi que a sua mãe chorou, Bê? Quando é que as mães choram, mãe? Eu não sei se pra você, mas pra mim já veio, assim, dado momentos que a gente tem uma lembrança dessa vulnerabilidade da mãe. Porque muda, né? Ela é quem cuida, de repente você vê ela descer pro choro e aí você fala, ué, mas essa pessoa tá chorando, essa pessoa não é sempre ela mais forte. Eu digo isso porque eu lembro de um choro da minha mãe que foi: a gente se dividia no final do ano para ficar um pouco com meu pai e um pouco com a minha mãe no ano novo. E aí acabou o dia de ficar com meu pai, ia ser o dia para ficar com a minha mãe. Só que a gente estava muito feliz, eu e meu irmão, com meu pai. A gente estava no rancho, tinha um monte de criança, a gente não queria ir embora para ficar com a nossa mãe. E a gente chegou muito ingênuo em casa, falando: mãe, a gente quer voltar para lá, a gente tava muito legal, pedindo para ela deixar a gente continuar o ano novo, o final do ano com meu pai. E a minha mãe tava com o cabelo preso, aquela roupa de fazer faxina, limpando a casa. E ao ouvir aquilo, eu vi ela. E ela chorou muito, assim. Ela se sentiu traída, porque os filhos dela não queriam ficar com ela tava limpando a casa e o homem, o ex-marido, era o legal, o cool, que levou as crianças para um programa muito massa. E as crianças preferem isso do que passar com ela. E eu lembro da minha mãe sentar, assim, no quintal, chorar e eu não entender. Esse choro me marcou demais e eu sempre revisito ele porque para mim tem um lugar da mulher muito forte ali, não só da mãe. Eu não tô sendo legal o suficiente para meus filhos quererem ficar comigo, a rejeição dos filhos em relação a ela e se ver, né, também com aquela roupa de quem tava fascinando ali na luta, esperando os filhos chegarem, quando chega eles falam que não querem ficar com ela. Vários dos choros que eu acompanhei da minha mãe, eles eram do ser humano, não era o choro da mãe. Mas um que foi específico comigo, assim, de mãe, que foi talvez um dos mais difíceis, assim, de acompanhar, desse lugar de eu ter ditado ela. Que é essa coisa da mãe leonina que nunca tá tudo bem, eu sou desse jeito, eu vou ser assim. Mas nesse dia ela trouxe tudo, assim, foi um grande despejo, que também foi muito difícil para mim. Mas que ela trouxe isso, assim, do quanto isso tinha doído. É, esse foi um choro que foi de anos, assim, e que ele apareceu recente. Mas muito simbólico do quanto as mães estão tentando dar conta de ser boas, né? A minha mãe chorou porque você já tá complexa num ponto que eu não consigo entender. E aí eu não vou conseguir resolver isso pra você. A sua mãe também, a capa brilhante de eu sou assim, vamos embora pra frente, vamos lidar com isso. Mas também em algum lugar dolorido, assim, né? De, putz, não sou talvez o que eu devesse ser. Acho que esses choros das mães, assim, mostrando essa tentativa de ser a boa mãe. Que presente vocês dariam para a mãe de vocês? Presente de vida, no sentido de dar mais liberdade ou presentear com alguma magia do tempo, algo que vocês acham que ia fazer muito bem para a existência delas enquanto mulher. Magia do tempo é lindo, né? Qual magia do tempo eu vou presentear a minha mãe? Presentearia a criança da minha mãe com compreensão, assim, e afeto. Acho que ela criou todo um universo para ela caber, onírico, e eu acho que eu presentearia essa criança com compreensão e um amigo, assim. Acho que eu presenteio minha mãe sendo amiga da criança dela. E hoje adulta, sem edições, compreendendo a mulher que ela é hoje, tentando não censurar ela tanto. Pensei numa coisa muito cafona, nem sei se faz nenhum sentido em presentear a minha mãe com reconhecimento, agradecimento
não só meu, mas de todas as pessoas que ela age para transformar a vida dessas pessoas. E daria também descanso, prazer, desfrute. Isso. Eu daria para minha mãe, apesar dela sempre ser uma figura de coragem e ter uma personalidade que impõe, eu acho que ela não soube viver, não conseguiu viver toda a liberdade dela, porque existia uma rede de muito julgamento da mãe dela, da sociedade. E eu sinto que a minha mãe viveu uma coragem intensa quando ela se separou do meu pai, e que ali poderia ter brotado muita coisa dessa mulher que já tinha se desprendido. Mas ela vivia num meio muito interiorano, onde ela estava muito exposta a opiniões. E aí eu sei que isso impediu ela de alcançar a força que ela tem, que está ali dentro dela. Então, eu daria de presente para ela um feitiço onde todas essas pessoas que julgavam minha mãe, que interromperam movimentos dela, se dissolvessem, assim. Isso não pesasse na hora dela seguir os sonhos e a existência sensível dela, que foi interrompida de várias maneiras. Grandes poderes. Se você gostou dessa conversa e sentiu vontade de se investigar mais sobre esses temas, você pode baixar o Caderno Telúrico em nosso perfil do Instagram. Nós preparamos um caderno inteiro com ilustrações, textos e propostas de reflexão e autoobservação sobre as complexidades emocionais da relação entre mãe e filho. E para não perder nenhum episódio, siga o Corrente Telúrica no seu tocador de podcast. Assim, você também participa da nossa corrente.